Numa mansão de espadas abandonada, lar da maior técnica de espada, conhecemos o terceiro jovem mestre Shen. Ele é atacado por um lendário espadachim demoníaco, mas Shen, com uma facilidade impressionante, bloqueia o ataque e o empurra para longe. O sujeito avança, querendo acabar com ele, mas Shen imbui sua arma com magia e contra-ataca. Eles trocam golpes ferozes, mas Shen avisa. A luta estará encerrada em menos de 100 golpes. O sujeito avança novamente e a luta segue intensa, mas ele não consegue acertar um único golpe em Shen. Frustrado, o homem então apela para suas artes das trevas, surgindo bem na frente de Shen, atacando com sua habilidade demoníaca. O sujeito ri, percebendo Shen em dificuldade, e explica que seu Ki foi drenado. Mas Shen, sem se abalar, lança seu 98º golpe, que é bloqueado. Contudo, com o 99º, Shen o derruba de vez, mas logo cai de joelhos, tossindo sangue. Essa é apenas uma história sendo contada por um grupo de jovens espadachins. Eles acham que a história foi exagerada, dizendo que algo assim só seria possível para um imortal. O contador de histórias lhes diz que tudo não passa de um boato, e que Shen deve estar agora escondido na montanha, com sua espada enterrada em algum lugar. Naquele exato momento, a porta da mansão da espada abandonada se abre. Fazia 10 anos que ninguém a abria. Um velho os convida para entrar e treinar. Enquanto isso, nas montanhas, vemos Shen tranquilamente sentado em sua cadeira de rodas, desfrutando de uma xícara de chá. Ele chama um assassino que estava escondido atrás de uma árvore. O assassino sai do esconderijo, pensando que Shen seria um alvo fácil, mas de repente sua espada se estraçalha. Ele achou que Shen tinha perdido todo o seu cultivo, mas seu corpo é dilacerado em pedaços. Shen visita o local onde sua espada está enterrada. Ele sente uma presença peculiar e a chama. Uma jovem Chu sai do esconderijo. Shen a reconhece imediatamente e pergunta o que ela precisa. Chu implora por sua ajuda e lhe oferece um bolo como oferenda. Enquanto Shen saboreia o bolo, Chu conta sobre sua irmã Sênior, que a derrotou usando um Tai Chi flamejante. Chu implora para que a ensine mais técnicas, revelando que ela é da seita Lian. Ele sabe que, para se tornar a herdeira da seita, Chu precisa travar um duelo de vida ou morte com a irmã. De repente, a irmã mais velha de Chu, Shu, chega para confrontá-la. Ela insulta Chu por depender de um homem aleijado para ensiná-la. Que audácia! No entanto, Shu está secretamente com ciúmes, pois nutre sentimentos por Shen. Como não pode tê-lo, Shu, num acesso de raiva, empurra Shen do morro. Shu, sem pensar duas vezes, pula para salvá-lo, defendendo-o com seu Tai Chi flamejante. Shua ataca usando a mesma técnica e Chu se esforça para resistir. Shu lança um ataque que rompe as defesas de Chu, e a garota pensa que está tudo acabado para ela. De repente, Shen se levanta para defendê-la, agarra um galho de árvore e libera uma aura sinistra e poderosa. Shu fica nervosa pensando que Shen poderia facilmente destruí-la, mas ele apenas a deixa ir, avisando para não machucar a irmã novamente. Shu se retira rapidamente e Shen, como se nada tivesse acontecido, retorna à sua cadeira de rodas. Ele revela que tem rearranjado seu corpo, sua essência, para nutrir a aura da espada nos últimos 9 meses. Shu fica super animada, perguntando a Shen se agora ela é sua discípula, mas ele deixa bem claro que só treinará por 3 meses. Ele lhe explica sobre os diferentes ranks na mansão de espadas abandonada. Os novos discípulos estão no rank místico, enquanto as verdadeiras lendas são encontradas no rank celestial. Shu então lhe conta sobre Zi, que é o mais forte no rank místico. Ele está quase no nível 7, mas Shen lhe garante que em breve ela o ultrapassará. Ela, porém, não acredita, dizendo que ainda está no nível 5. Enquanto isso, na mansão, vemos o irmão mais velho de Shen, Bai, conversando com seu pai, Shou. Bai conta ao pai sobre o desempenho de Zi e como ele alcançará o rank celestial em breve. Mais tarde, Shen permite que Shu tome um banho medicinal para purificá-la de suas impurezas. Depois disso, Shu segue uma rotina de treinamento rigorosa que envolve correr com um tronco, golpear uma pedra e, claro, tomar mais banhos medicinais. Eventualmente, ela melhora bastante, e Shen considera que ela já está pronta. Ela lança um desafio a Zi, que, claro, não a leva a sério. Enquanto isso, no salão de arco, todos já dão como certo que Shu vai perder. Shu chega, e todos ficam surpresos ao vê-la acompanhada de Shen. Bai diz a Zi que ele ficará famoso se a vencer, afinal ela foi treinada pelo próprio Shen. Zi então menospreza Chu, e de quebra insulta seu mestre. Shu lhe diz que ela se renderá após 3 movimentos. Ela avança contra Zi, que fica completamente surpreso com a velocidade dela. Chu empurra para trás com o primeiro golpe. Zi tenta revidar, mas nenhum de seus ataques consegue sequer tocá-la. Shu defende o ataque e contra-ataca com maestria, quebrando a espada de Zi e cortando seu cabelo. Ela vence a partida em apenas 2 movimentos, e Zi, claro, não consegue aceitar os resultados. Ele então usa a técnica sacrificial, abrindo mão de sua defesa por um golpe poderoso. Ele quer morrer junto com Shu, mas ela apenas o olha com desprezo. Ela contra-ataca com força, e Zi cai no chão, garantindo sua vitória esmagadora. A multidão se aglomera em torno de Shu, cobrindo-a de elogios. Shou descobre que seu filho retornou e, claro, quer ver Shen. Bai diz ao pai que Shen ainda não se recuperou totalmente, e Shou fica visivelmente desapontado, pensando que Shen talvez nunca mais se recupere.
Em um flashback, vemos Shen deitado em uma cama. Bai diz ao pai que talvez o Dr. Milagroso Fu pudesse fazer algo por Shen. Quando o Dr. Fu finalmente chega, nem ele tem certeza se Shen se recuperará, e Bai, claro, fica secretamente satisfeito ao ouvir isso. Eventualmente, Fu sai do quarto e seu cabelo agora está completamente grisalho. Ele diz à família que Shen sobreviverá, sim, mas não poderá mais praticar artes marciais, o que faz seu pai desmaiar na hora. Mais tarde, Shou acorda e, claro, pergunta sobre Shen. Bai lhe diz que Shen está se recuperando na Montanha dos Fundos. Shou então o manda ir embora, e Bai fica visivelmente chateado, pois seu pai não se importa com ele, mesmo sendo o filho mais velho. De repente, ele ouve uma voz misteriosa. Enquanto olha ao redor, ela lhe diz que Shen é o favorito, sim, porque tem muito mais talento que Bai. Eventualmente, ele encontra uma criatura flamejante falando, enquanto caminha lentamente em sua direção. Ela lhe diz que Shen sempre estará acima dele, não importa o que ele faça para mudar isso. Ela lhe pergunta se ele está satisfeito com a própria vida. Ele, cabisbaixo, admite que não está. Naquele momento, a criatura se aproxima ainda mais e o tenta destruir seu irmão. De volta ao presente, Shou coloca Bai no comando da cúpula do mundo marcial, onde muitos mestres estarão presentes. Bai sai e se encontra com uma figura sombria, um tipo bem suspeito, para enviar uma mensagem aos outros mestres. Depois disso, a criatura flamejante aparece perguntando se ele está pronto, e Bai afirma com convicção que desta vez Shen realmente morrerá. Em seguida, vemos Bai em uma reunião, onde discutem como os mestres celestiais se reuniram para a cúpula. Eles elogiam Bai, dizendo que ele está se saindo muito bem ao cumprir os deveres do mestre da mansão. De repente, o líder da seita do diabo, Liu, chega e já chega causando. Ele chama Shen, culpando-o pelo desaparecimento de seu discípulo. Os principais mestres celestiais se reúnem diante dele. Bai lhe diz que Shen está vivendo em reclusão, então não tem absolutamente nada a ver com o desaparecimento de seu discípulo. Liu, então, revela que seu discípulo foi, na verdade, enviado para assassinar Shen, mas desapareceu misteriosamente após entrar na mansão. Ele ameaça iniciar uma guerra contra a mansão da espada abandonada. Naquele momento, Shen chega tranquilamente em sua cadeira de rodas. Ele diz a Liu que, sim, se livrou de seu discípulo. Shen olha para o irmão com desconfiança e diz a todos que Liu não tem a menor chance de derrotá-lo. Liu avança contra Shen e Bai se sente, claro, encantado. É revelado que a chegada de Liu faz parte do plano de Bai para se livrar de seu irmão. No entanto, Shen apenas encara Liu com um olhar gélido, fazendo com que ele se sinta completamente intimidado. Ele tosse sangue e sabe no fundo que morrerá se ousar atacar Shen novamente. Shen explica que um ano se passou desde seu embate com o espadachim demoníaco, e por isso, sua condição melhorou bastante. Ele pergunta aos mestres se por acaso ele teria vencido algum de seus discípulos. Um mestre celestial chamado Hu se apresenta perguntando a Shen por que seu discípulo foi morto, mas Shen apenas admite ter dado um fim ao seu discípulo sem oferecer qualquer explicação. Outro mestre celestial, chamado Dian, também quer lutar contra Shen. 3 mestres agora querem desafiá-lo, mas ele ainda pensa que não são páreo para ele, nem um pouco. Shou questiona como Shen poderia ter vencido tanta gente, já que está aleijado há um ano. Um mestre celestial da mansão, chamado Lang, diz a Shou que ele não deveria interferir. Afinal, Shen assassinou discípulos. Ele chama Shen de uma pessoa má e, claro, quer lutar contra ele. O mestre celestial Chang também se posiciona contra Shen. 6 mestres agora estão diante de Shen, mas ele ainda pensa que não são páreo nem um pouco. A avó de Chu, Li, também deseja enfrentá-lo por interferir na herança da seita Liyong. O maníaco da espada, Xing, desafia Shen, querendo aprender mais sobre suas habilidades com a espada, e até o Dr. Milagroso Fu também se junta à briga. 9 dos mestres mais bem classificados agora se opõem a Shen, e todos usam suas habilidades ao mesmo tempo, causando um brilhante e intenso flash de luz. No entanto, Shen está visivelmente desapontado. Ele se vira, e todos os mestres celestiais são instantaneamente derrotados, sem chance alguma. Todos ficam chocados e surpresos com o que aconteceu. Depois de experimentar seu poder, Hu se rende e implora por perdão. Shen larga sua espada e vai embora, prometendo não usá-la enquanto Shen estiver vivo. Shen olha para os mestres restantes. Lang foi poupado, mas perdeu as mãos, então não poderá mais usar suas artes marciais e será expulso da mansão. Liu morreu porque cultivava com sangue humano, e o nível de Li é rebaixado como punição por ter ido contra ele. Shen pergunta a Bai se ele admite a derrota. Ele diz a Bai que não quer destruir o próprio irmão, então ele deveria tirar a própria vida. Bai ri, e usa uma habilidade para invocar a criatura flamejante que traz consigo um homem misterioso. Hu já ouviu falar dele, é conhecido como Zhong, e dizem que ele aparece a cada 60 anos para derrotar a pessoa mais forte da época. Depois de derrotar seus oponentes, ele coleciona suas espadas. Ele existe há 300 anos, sendo o verdadeiro pesadelo do mundo marcial. Bai diz a Zhong que os 9 mestres não foram páreo para Shen, nem um pouco. Zhong fica animado, ele se gaba de ter derrotado mestres que alcançaram a iluminação, então Shen não deve de forma alguma decepcioná-lo. Zhong lança um projétil, mas ele não causa efeito algum em Shen.
Shen o zomba, dizendo que ele é fraco demais para alguém que existe há 300 anos, mas Jong retruca que aquilo é apenas uma fração de seu poder. Shen lhe diz que ele nunca conhecerá as verdadeiras artes marciais por causa das limitações de sua técnica. Jong fica furioso e libera seus poderes. Eles trocam ataques intensos, mas Jong desaparece, jurando voltar em breve para acabar de vez com Shen. Bai é aprisionado em uma masmorra, e Chu pergunta a Shen se ele está preocupado com Jong. Shen diz que Jong provavelmente está perto do nível 10, que é a base para cortar a lua, e quem sabe se tornar imortal. Chu fica chocada, pois ela pensava que o nível 10 era apenas um conto de fadas, uma lenda. Ela pergunta se ele pode vencer Jong, e ele lhe diz que tem 50% de chance de vitória, o que a deixa bastante preocupada. A cena então muda para Shou, que está em uma reunião com 3 mestres celestiais. Hu afirma que é quase a hora do duelo, e Jong já venceu nada menos que 23 mestres celestiais. Ele está absorvendo o sangue de pessoas poderosas e reunindo seu Ki. Na noite do duelo, vemos Shen caminhando tranquilamente pelas montanhas com os mestres celestiais. Jong chega, andando sobre a água, que impressionante. Ele pula em direção a Shen, que lhe diz que ele deveria ter seu próprio caminho de cultivo, já que veio do mundo superior. Jong ataca Shen, que evade o ataque flutuando no ar, revelando que ele também veio do mundo superior. Eles começam a lutar no ar, enquanto Chu se pergunta, chocada, como Shen se recuperou. O Dr. Fu nota que ele está apenas forçando suas pernas a se moverem com seu Ki. Jong fica sério, lançando uma lâmina giratória que Shen, com facilidade, deflete. Jong agarra uma de suas espadas e usa uma habilidade, mas Shen contra-ataca com a palma da mão, empurrando Jong para trás. Jong fica furioso, pensando que Shen o está desprezando. Ele avança com tudo contra Shen com sua espada. Shen bloqueia com a mão, mas acaba se ferindo. Enquanto Jong saca sua próxima espada, ele diz a Shen que apenas aquele que cortar a lua será lembrado por todos, para sempre. Ele ativa sua habilidade e se gaba de que sua espada coletou 200 anos de seu Ki, liberando um devastador ataque de veneno. Mas Shen rasga sua túnica e usa o tecido para contra-atacar a habilidade. Ele diz a Jong que ele não deveria falar sobre cortar a lua, já que ainda não atingiu o nível 10. Ele lhe diz para usar todo o seu poder, porque uma vez que ele sacar sua espada, a luta estará de fato terminada. Jong ri, e ele se prepara para cortar a lua. Ele devora suas espadas para absorver os poderes dos mestres que derrotou, fazendo com que ele se transforme em uma enorme criatura flamejante. Ele joga seu sangue em Shen, e ele o envolve completamente. Jong ri, pensando que já venceu, mas Shen emerge ileso, e diz a Jong que ele ainda é fraco, pois não alcançou o verdadeiro equilíbrio. Shen chama sua espada, enquanto Jong avança com tudo contra ele. A espada corta o braço de Jong, e naquele momento, Shen diz que é hora de finalmente cortar a lua. Jong regenera seu braço, mas o ataque de Shen é demais para ele suportar, e Jong é, enfim, derrotado. Todos celebram a vitória, mas de repente, a lua racha, se estilhaça, chovendo Ki sobre todos. Eles, claro, aproveitam a chance para meditar e aumentar seu cultivo. Que oportunidade! Shen explica que eventos estranhos ocorrerão em poucos dias, prometendo explicar tudo em breve. De volta à mansão, Shen chega, contando a todos que a lua estava, na verdade, limitando a capacidade deles de reunir QI. Agora que a lua está quebrada, eles entraram no reino superior, o que lhes permite comunicar com o resto do mundo. Ele explica que o mundo é, na verdade, 1000 vezes maior do que eles imaginam, e agora que o oceano se foi, estão livres para se mover para os outros reinos. Mas ele acrescenta que os mestres de outros reinos são muito, mas muito mais fortes do que eles, então os avisa para não arrumarem encrenca. Naquele momento, 2 mensageiros do reino superior chegam procurando por Shen. Um deles menospreza todos na sala, mas o outro mensageiro, chamado Wu, pede desculpas pela grosseria do amigo. Wu pergunta sobre a ancestralidade de Shen, e Shen lhe diz que ele é um descendente de Shen Mengtian. Wu tira seu pergaminho e descobre que Mengtian foi o primeiro mestre dos 12, mas foi banido para o mundo inferior por cometer um crime enorme, e por isso estabeleceu a mansão da espada abandonada. Wu pergunta a Shen se ele gostaria de se juntar novamente ao pavilhão das 12 espadas, mas Shen decide com convicção iniciar sua própria seita. Wu explica que, de acordo com as regras do reino superior, Shen será promovido a barão de 3º rank, e toda a terra ao redor da mansão se tornará sua propriedade. E então, eles desaparecem. Shen diz a todos que eles são muito, mas muito mais fracos do que os cultivadores do reino superior. Shen oferece-se para ensiná-los técnicas de cultivo para ajudá-los a melhorar, mas Hu e Tian não querem abrir mão de sua herança, então ambos decidem não se juntar à mansão da espada abandonada. Li, por outro lado, diz a Shen que sua seita está disposta a se juntar, então Shen promete criar uma técnica de cultivo que se adapte perfeitamente à seita Liang. Mais tarde, eles aprendem sobre uma regra importante. Novas seitas não podem ser atacadas por outras seitas por um período de 10 anos. Shen lhe diz que 10 anos serão mais do que suficientes para eles alcançarem os outros reinos, já que a velocidade de cultivo aumentou consideravelmente graças à nova lua. Ele abre um mapa e lhes mostra a localização da seita Chama Púrpura.
Shen planeja obter a técnica da chama púrpura deles, pois é a mais adequada para o grupo Liang. Shen então diz a Chu para se tornar sua discípula e aprender sua técnica de espada, sem demora. Li apoia a decisão e Chu rapidamente aceita. Depois de seguir seu treinamento, Chu consegue romper para o reino divino, mas claro, ela reclama dos métodos de treinamento brutais de Shen. Um mercador do reino superior chamado An chega à mansão e exibe suas mercadorias. Shen chega e com curiosidade verifica os itens. Ele pergunta a An sobre os cristais de sangue espiritual. An explica que tem 5.000 cristais, mas apenas um em cada 10 terá sangue espiritual dentro. Ele lhes diz o preço, mas é caro demais para ser acessível, então Shen decide comprar 100 dos cristais. Ele começa a escolhê-los, e An pensa que é impossível verificar um cristal de sangue espiritual, mas para sua total surpresa, Shen escolhe o cristal certo. Mas quando Shen quebra seus outros cristais, todos e sem exceção têm sangue espiritual dentro. An fica impressionado e pede a Shen para ensiná-lo como ele escolheu os cristais certos. Ele oferece-se para fornecer-lhes todo o sangue espiritual de que precisarão, e Chu pensa que eles deveriam sim aceitar a oferta. Eles chegam a um acordo, e ele dá a Shen algumas pílulas do vazio como prova de sua sinceridade. Chu diz a Shen que as pílulas parecem perigosas, mas ele toma todas as 3 pílulas de uma vez só. Ele lhe diz que eles verão o resultado depois de 3 dias, mas ele parece de repente envelhecer rapidamente. Chu entra em pânico e chama o Dr. Fu. O doutor verifica seu pulso e nota que é no mínimo estranho. Ele explica que Shen não está em estado crítico, pois seu coração está protegido por Qi. Chu lhes diz que Shen quer descansar por 3 dias, então Fu pensa que eles deveriam permanecer calmos até lá. Eventualmente, Shen acorda. Ele se levanta, e Fu nota, surpreso, que suas pernas se curaram completamente. As pílulas do vazio revitalizaram seu corpo por completo, e depois disso, eles chegam à seita chama púrpura, onde os guardas os param. Shen lhes dá uma carta pedindo para entregá-la ao mestre deles. Enquanto a caminho do mestre, Shen pergunta ao guarda sobre a competição de artes marciais da chama púrpura. O guarda lhe diz que a última competição foi há 460 anos, e seus ancestrais desapareceram depois desse evento. Mas parece que Shen sabe de algo a respeito. Eles encontram a vice-mestra da seita, chamada Bei. Ela lhes diz que o mestre está em cultivo, então ela está lá para recebê-los em seu lugar. Bei pergunta a Shen sobre o verdadeiro propósito de sua visita. Ele diretamente pede a ela para ensinar sua técnica ao grupo de Li. Chu fica chocada, e Bei, claro, não gosta nem um pouco do tom dele. Shen lhe diz que ele lhe dará um manual em troca, mas ela fica furiosa com o pedido e ordena que seus discípulos usem a formação dos 6 finais em Shen para expulsá-lo dali. Eles são cercados, mas Shen se pergunta se a técnica é a mesma de 400 anos atrás. Enquanto Shen desvia dos ataques com facilidade, ele diz a Chu que a formação permite que os usuários combinem e multipliquem seus poderes. Os discípulos todos combinam suas espadas, querendo destruir Shen, mas ele os derrota instantaneamente, sem dar chance alguma. Shen vai ver Bei e a encontra em um encontro com um homem chamado Zen, da seita Baiyu. Zen avança, ameaçando atacar Shen, mas ele é espancado e começa a chorar como um bebê. Shen os deixa para trás e vai para o topo da montanha. Lá, eles encontram a mestra chamada Su. Ela está canalizando seu Qi, e Shen lhe diz para desistir, pois ela não pode receber a essência do sol sem uma chama pura. Su para e agradece a Shen por seu conselho. Naquele momento, Bei chega, dizendo a Su que Shen está lá para roubar a técnica secreta deles, mas Chu lhe diz que Shen está lá para uma troca, na verdade. Shen oferece trocar as verdadeiras palavras da Fênix Violeta pela técnica regular deles, e Su fica chocada, sem palavras, ao ouvir suas palavras. Bai nunca ouviu falar de tal técnica, mas Su diz que é uma técnica que só foi passada para o próximo mestre da seita, um segredo. Antes que o primeiro mestre desaparecesse, ela só conseguiu aprender uma pequena porção, mas Shen afirma saber tudo sobre isso. Su não acredita nele, já que apenas seu primeiro ancestral deveria saber sobre isso, mas ele lhe dá uma pequena amostra da técnica. De repente, os discípulos chegam, e Bei os ordena a atacar Shen, mas Su lhes diz para parar imediatamente, pois Shen é um convidado muito importante. Ela pode dizer que as palavras dadas a ela por Shen são reais, porque isso ajuda a suprimir a dor que vem com o aumento do nível de sua técnica. Bei avisa para não confiar em Shen, mas Su a esbofeteia, dizendo que ela não sabe de nada. Su aceita a proposta de Shen. Em agradecimento por ajudá-los a recuperar a técnica perdida, Su também lhe dá a Flor Violeta Divina, um artefato valioso da seita. Enquanto isso, Bei chora ao contar a Zen sobre a situação. Ele fica indignado que seu agressor esteja sendo tratado como um convidado de honra. Então planeja contar ao pai sobre Shen para poder se vingar. Shen usa uma pétala da flor, fundindo-a em Li para ajudá-la a aprender a técnica da chama roxa. Li o agradece por ajudá-la, e Shen diz para ela ensinar aos seus discípulos depois que ela dominar a técnica. Após 3 anos, Chu alcança o 3º nível do Reino Divino.
Lee só chegou ao primeiro, e admite que Shu já a superou. Shen vai até sua discípula e diz para ela parar de meditar. Shu sabe que está progredindo, então ri, achando que vai ficar invencível. Mais tarde, Hu se aproxima de Shen pedindo sua proteção, porque a seita Baiyu está querendo dominá-los. Shu se lembra que Zan é da seita Baiyu e pensa que ele está fazendo isso para se vingar. Ela diz a Hu que eles não podem ser atacados por outras seitas porque estão protegidos por 10 anos. Mas Hu teme que a seita Baiyu jogue sujo. Shen ordena que Chu vá à seita Baiyu e diga para pararem de incomodar as seitas em seu território, ou ele irá pessoalmente lá para acabar com eles. Chu vai à seita Baiyu, e o líder deles, pai de Zen, não consegue acreditar que Shu já está no nível 3. Zen pensa que ela deve ter melhorado tão rápido porque descobriu alguns tesouros perdidos. Zen sugere aniquilar a mansão da espada abandonada para que possam botar as mãos nos tesouros e deixar a seita ainda mais forte. A seita Baiyu oferece comida a Chu, mas ela acha que pode ser uma armadilha, então não come. Naquele momento, Zen se aproxima dela, dizendo que já se encontraram antes. Ela transmite o aviso de Shen a eles, mas Zen ri, achando que Shen é arrogante, e ameaça destruir a mansão se continuarem a ofender a seita Baiyu. Shu decide ir embora, mas Zen a impede, dizendo que ela só pode sair depois de derrotar um ancião chamado Sito, que também está no nível 3. Ela fica lisonjeada, pensando que é tão forte quanto os anciãos da seita Baiyu. Os anciãos chegam e acham que Shu está subestimando a seita deles. Sito ataca Shu, mas erra. Shu saca sua espada e Sito se prepara para usar uma de suas técnicas. Shu fica preocupada, mas se lembra dos ensinamentos de Shen sobre ser a primeira a atacar, então ela rapidamente avança contra Sito. Ela o ataca continuamente e Sito não consegue fazer nada além de desviar. Ela corta o cabelo dele, deixando-o com uma aparência engraçada, então ela ri dele. Enfurecido, Sito tenta revidar, mas o mestre desta seita intervém, liberando sua energia que Chu desvia. Todos ficam chocados por ela ter conseguido evitar o ataque do mestre, e o mestre diz ao ancião para parar e ele reconhece as habilidades de Chu, dizendo a ela que a seita Baiyu não vai mais incomodá-los. Ele ordena que Zen a acompanhe, e depois que ela sai, a seita Baiyu discute as habilidades de espada de Chu. Sito diz que as habilidades dela são de outro mundo, e eles se perguntam onde ela aprendeu tal técnica. Zen menciona que Shen conhece a técnica secreta da seita da chama roxa, e o pai dele se pergunta por que não mencionou isso antes. Com essa técnica perdida, eles acham que Shen deve ter liberado todo o poder da técnica da chama roxa. Então o mestre ordena que a seita investigue a mansão, querendo a técnica para si. Shu volta para Shen, dizendo que venceu um ancião, mas Shen não fica impressionado, já que ele era apenas nível 3. Muitas pessoas se juntam à mansão depois de ouvir sobre as habilidades de espada de Chu. Shu acha que eles são suspeitos, mas Shen decide recebê-los como discípulos externos. Conhecemos Yun, uma garota da seita Baiyu. Ela recebeu ordens para investigar a mansão junto com seu irmão mais velho, Wei. Naquele momento, são informados de que serão aceitos como discípulos externos. Os dois ficam ofendidos, sabendo que discípulos externos são tratados como servos. Eles veem Chu e acham que ela é bem comum. De repente, ela se aproxima de Yun, dizendo que ela é bonita, então vai ser a empregada de Shen. Wei pergunta sobre seu papel, e Shu diz para ele fazer algum trabalho manual. Ele fica em prantos enquanto Yun é levada para Shen. Conhecemos Xiaolong, um jovem mestre da seita Imperador Dragão, uma das mais fortes da região. Ele tem ordens para fazer amizade com a mansão, mas está relutante e os despreza. Shou o recebe, mas Xiaolong os insulta. Ele se aproxima de Shu e a observa, dizendo que ela não é má. Mas vê Yun e pula nela, então Shu o ataca, atingindo seu braço. No entanto, o ataque dela não tem efeito. Shen se adianta e diz para ele não ser arrogante com sua armadura de escamas douradas, que é uma armadura invisível usada por aqueles com sangue de dragão. Ele desafia Xiaolong a levar um golpe de sua espada. Shen lança um ataque, mas não faz nada. Então Xiaolong começa a rir de Shen, mas sua armadura de repente se quebra. Naquele momento, a princesa dragão Wing surge. A princesa pede desculpas a Shen pelas ações de seu primo. Ela propõe uma aliança, onde seriam unidos por casamento. Shen diz que vai considerar e parte para cultivar em reclusão. Depois que ele sai, Shou diz a Shu que é hora de seu filho se casar, mas ele quer que ele se case com alguém que ele conheça melhor, fazendo Shu pensar que tem uma chance. Shen termina de cultivar e Chu imediatamente se aproxima dele perguntando como ele se sente.
De repente, a princesa também vai até Shen, parabenizando-o por seu cultivo. Shen pergunta à princesa por que ela ainda não foi embora, deixando-a triste. Ela tenta impressioná-lo contando a localização de um tesouro lendário. No entanto, Shen parece já saber sobre isso. A princesa leva Shen ao local do tesouro. Eles encontram o tio dela que os impede, porque é uma área proibida. Mas a princesa explica a situação, então ele deixa Shen passar. A torre é cercada por uma aura intensa que nem mesmo o mestre deles consegue se aproximar. Enquanto Shen se aproxima da torre, a princesa pensa que ele não conseguirá chegar perto, mas Shen ativa o tesouro, liberando um dragão dourado, a quem Shen chama de seu velho amigo. O ancestral dragão aparece e parece que ele estava esperando por Shen. A princesa pensa que isso deveria ser impossível, porque seu ancestral os deixou 500 anos atrás, e Shen só ascendeu recentemente. De repente, o tesouro de pedra desaparece com o ancestral dragão, e Shen obtém a pedra do orvalho frio. Segundo a lenda, a pedra foi usada para fazer uma das maiores espadas da história. Shen parte com a pedra, e a princesa vai se reportar ao pai. De volta à mansão, Chu está prestes a ir embora, pensando que Shen vai se casar com a princesa e esquecê-la. Mas Shen aparece perguntando aonde ela vai. Ela começa a chorar, pensando que ele ia se casar com a princesa, mas Shen diz a ela que a princesa é só uma criança. Ele mostra a pedra a Chu e diz que a usará para forjar uma espada para ela. Shen vai até An para conseguir os materiais necessários para refinar a pedra, mas ele não tem o sangue de águia-dragão necessário, porque o monstro é difícil de caçar. Ele é encontrado perto da cidade Chongtian, onde um homem perigoso chamado Senhor. Ren é conhecido por cometer atrocidades, então Shen diz que vai caçar o monstro ele mesmo, afirmando que sabe o que fazer. Mais tarde, Shen encontra as águias-dragão. Uma avança em sua direção, e ele a derruba. Ele diz ao monstro que vai apenas pegar um pouco de sangue emprestado, e ele permite que Shen extraia um pouco. Um grupo de bandidos o espiona, e eles acham que Shen é fraco, porque não conseguiu matar o pássaro, então eles cercam Shen, dizendo para ele entregar o sangue. O líder dos bandidos tenta atacá-lo, mas é instantaneamente derrubado por Shen. Os outros bandidos reportam ao seu vice-mestre Zhu, que quer vingar seu irmão caído. Eles vão até Shen e o veem sentado em uma rocha. Eles o cercam dizendo para ele pedir desculpas a Zhu. Zhu ataca usando sua técnica da palma do trovão, mas Shen a para com o dedo. Shen explica que bloqueou a saída de seu QI, então ele será destruído por sua própria habilidade. Zhu grita em agonia, e seu corpo explode, fazendo seus homens entrarem em pânico. Shen retorna à mansão com o sangue de águia-dragão. Seu pai pergunta se ele teve algum problema no caminho, e ele menciona seu encontro com Zhu. Naquele momento, um servo entra correndo e diz a eles que o mestre da cidade de Chongtian, Ren, lançou um desafio à mansão. A seita Baihui ouve sobre isso e pensa que Shen está condenado porque a habilidade das 100 barreiras de Ren é invencível. Shen forja uma arma para Chu. Ela pergunta a Shen se ele acha que pode vencer Ren, mas Shen diz a ela que ela vai lutar contra Ren com sua nova espada. Então Chu começa a entrar em pânico. Shen termina de forjar a espada e a entrega a Chu, que nomeia a espada de Han-Yi. No dia do duelo, as outras seitas assistem, pensando que a mansão vai perder. Chu saca sua espada, enquanto Ren ordena que seus homens montem a formação de 100 barreiras, que cria uma ilusão mortal usando suas bandeiras. Chu usa uma venda nos olhos e os espectadores riem dela. Os homens de Ren a cercam, mas ela revida e destrói as bandeiras deles, surpreendendo a todos. Com apenas algumas bandeiras restantes, Ren se junta, tornando a formação mais poderosa. Chu é desarmada e eles estão prestes a acabar com ela, mas Shen intervém, desviando o ataque e repreendendo Chu por perder o foco. Ele ameaça puni-la se ela perder, então Chu recupera sua espada e continua a lutar. Ren ordena que seus homens encerrem a luta, mas Chu os derrota. Com apenas 4 bandeiras restantes, Ren desafia Shen. Ren saca o selo da cidade de Chongtian, permitindo-lhe liberar todo o seu poder. Shen fica desapontado, zombando de Ren por usar um item para controlar sua aura. Mas Ren afirma que é mais forte que Shen. De repente, Shen libera sua aura avassaladora. Todos sentem, e isso até faz Zen vomitar. Ele passa pelos porta-bandeiras que estão muito assustados para se mover. Shen se aproxima de um Ren imobilizado e toca sua testa. Ren larga seu item, e Shen começa a se afastar, mas Ren o chama. Ele se curva diante de Shen, agradecendo por ter poupado sua vida. Então ele oferece servir Shen com sua unidade de cavalaria, e Shen aceita, tornando-o um guardião da mansão.
De volta à mansão, Yun vai até Shen e parece que agora ela o está servindo, contando-lhe sobre o plano da seita Baihui, de destruir a mansão após 10 anos. No 10º aniversário do corte da lua, os líderes das outras seitas se reúnem na mansão, mas Shen se recusa a encontrá-los, enviando Shou em seu lugar. Yun vai até Wei para coletar informações, e ela descobre que Wei tem ordens para espalhar uma certa substância pela mansão. Shen fica sabendo disso e pensa que eles a usarão para atrair algo. Shou encontra seus convidados, e ele se aproxima do embaixador Wu, dizendo para ele perdoar seu filho por não poder cumprimentá-lo. Enquanto isso, Zen se preocupa que Wu possa interromper seus planos. Mas seu pai diz que eles estão prestes a atrair algo extraordinário, que nem mesmo Wu conseguirá parar, e Shen encontrará seu fim. De repente, há um rugido que deixa todos nervosos, e uma fera demoníaca feroz se aproxima. Wu a reconhece como uma besta lendária que dizem trazer destruição, e ele tenta encontrar uma maneira de pará-la. Wu tenta atraí-la para longe, mas é jogado para longe. Shen chega, e Wu diz a ele que a besta demoníaca é muito poderosa, com mais de 500 anos de cultivo, mas Shen diz para ele não se preocupar, afirmando que está bem preparado. Enquanto Shen se dirige à besta, eles podem ver que ele alcançou o 5º nível do Reino Divino. Shou e o Rei Dragão Zhao estão mantendo a besta ocupada, mas Shou é jogado ao chão. A besta está prestes a acabar com ele, mas Shen chega para proteger seu pai. Ele diz a Zhao para recuar com Shou, e Wu corre em direção a Shen, pensando que ele não tem chance sozinho. Shen se aproxima da besta, mas acaba acariciando-a e acalmando-a. Shou fica chocada ao vê-lo tratando-a como um cachorro, e parece que é seu animal de estimação de 500 anos atrás. Shen ordena que a besta se comporte e fique mais forte, mas a besta não quer deixá-lo. Ele pede o chifre da besta e vemos a besta partindo enquanto Shen segura seu chifre. Wu fica impressionado porque ninguém jamais domou uma besta demoníaca. Shen pergunta a Zen sobre seus pensamentos, sabendo que foram eles que atraíram a besta. Ele chora enquanto implora por perdão, mas seu pai admite a derrota e está disposto a aceitar a punição, desde que Shen não elimine a herança da seita Baihui. Shen concorda com a condição dele e ordena que eles tirem suas próprias vidas. Jen chora, e seu pai executa a sentença. Shen diz a Yan para enterrar os dois, e diz a ela que a seita Baihui continuará através dela. Mais tarde, Shen usa o chifre da besta em um bule. Ele diz a Shu que vai pegar um atalho para ascender ao reino celestial. Um dragão sai do bule e ele o deixa entrar em seu corpo. Ele diz a Shu que ninguém deve perturbá-lo enquanto ele cultiva em reclusão. Um mês depois, vemos um dragão levando o grupo para Jujuan, para participar de um leilão. Há uma erva especial que interessa a Shen, que ajudará a melhorar seu cultivo. Eles chegam a um portão de montanha. Yan diz aos guardas que são convidados, mas os guardas apenas mandam ele esperar na fila. De repente, o jovem mestre Zhou dos 12 aparece, e os guardas se curvam a ele. Ele repreende os guardas por desrespeitarem Shen e pede para An apresentá-lo a Shen. Zhou encontra Shen, e ele se apresenta educadamente. Pensando que Shen é excepcional, eles decidem cavalgar juntos para chegar ao leilão, mas quando chegam ao topo, são recebidos por um ancião. Ele fica surpreso ao ver Shen e começa a agir rudemente com eles, mas quando Zhou aparece, ele rapidamente se prepara para mostrá-lo ao seu quarto. Enquanto isso, um discípulo vai ao grupo de Shen e os escolta para um quarto sujo. Eles ficam ofendidos, mas o discípulo diz que é o único quarto de hóspedes disponível, então podem ir embora se não gostarem. Shen coloca um sinal na testa do homem e diz para ele mostrar ao seu mestre. Ele vai até um ancião chamado Fang, dizendo que Shen é arrogante, mas quando Fang vê o sinal, ele imediatamente ordena que Shen seja levado para o melhor quarto deles. Depois disso, ele diz ao mestre da seita, Guan, que era o sinal da 10ª Ordem Celestial, e ficamos sabendo que 500 anos atrás, o 10º Céu recebeu o poder de controlar o destino de Juchuan. Mais tarde, Shen encontra Zhou. Zhou diz a Shen que o Pavilhão das 12 Espadas quer que ele retorne, mas Shen não está interessado. Zhou chama Shen de teimoso como seu irmão e ele se afasta. Ele continua a observar Shen de seu aposento e é acompanhado pelo filho do mestre Jushan, Jin. Jin pergunta se ele e Shen têm uma ancestralidade comum e ele pensa que Shen os está desprezando, especialmente depois que humilhou Zhuguan, desenhando um sinal em um discípulo, então ele quer dar uma lição em Shen. O leilão começa e o primeiro item é um artefato de fogo demoníaco. Shen pensa que demônios são raros neste reino, então ele decide dar um lance de 100 mil de ouro. Jin quer se vingar de Shen, então ele oferece 200 mil de ouro.
Shu continua superando-o por 1 de ouro, e ele fica com raiva enquanto ela o provoca. Jin continua a aumentar o preço, enquanto Shu adiciona 1 de ouro a todas as suas ofertas. O preço chega a 230 mil de ouro, mas Shen decide parar de dar lances, porque já absorveu a essência do fogo demoníaco. Jin vence o leilão, mas ele o joga no chão pensando que é falso. O leilão continua, e o próximo item é o método de identificação de sangue espiritual, que está sendo vendido pela mansão. Shen decide dar uma caminhada e prevê que Zou o seguirá. Ele diz a Shu para resolver as coisas para ele, e enquanto está lá fora, Zou se aproxima dele como esperado. Ele diz a Shen que foi atraído pelo luar, mas Shen aponta que não há luar, então ele se sente envergonhado. Shan se pergunta se está tudo bem deixar Jin sozinho, e Zou percebe que foi enganado. Quando Shen retorna, Chu diz a ele que o item foi vendido por 500 mil de ouro, graças a Jin, e Shen fica satisfeito. O item final é apresentado e é a erva especial que Shen procura. Há muitos lances no item, mas um poderoso andarilho chamado Fa faz um lance, e Yan pensa que ele também planeja usá-lo para ficar mais forte. Shen faz um lance de 1 milhão de ouro, surpreendendo a todos. Jin aponta que Shen não tem 1 milhão de ouro, mas ele diz que a erva é falsa, então não importa o que ele lance. De repente, todos são pegos em uma formação de cerco. Fa ataca, mas é derrubado em um único golpe. Shu fica surpreso ao ver um guerreiro tão forte ser destruído em um golpe. Jin guia Shu para fora da formação, mas Shen decide explorar a formação com seu grupo. Shen encontra o depósito do leilão, mas eles não conseguem encontrar a erva especial. No entanto, eles acabam pegando um monte de medicamentos valiosos, e Shen desenha seu símbolo e sai da formação. Ele vê as pessoas que montaram a formação com seu mestre Guan. Shen deduz que o plano deles era usar o leilão para atrair as outras seitas, para eliminar todos os seus inimigos ao redor. Shen diz a eles que ele é do 10º céu, então eles não deveriam desafiá-lo, mas Guan diz a ele que eles têm um novo mestre. Guan esfaqueia Shen por trás, mas acaba se machucando. Shen explica que existe um pacto que impede as pessoas de Zhuge-wan de ferir aqueles do 10º céu. A formação se estilhaça e Guan cai no chão junto com os outros discípulos. Naquele momento, o misterioso mestre de Guan aparece. O mestre acaba com a vida de Guan, e Shen se pergunta quem ele é. O mestre diz que também almeja ascender ao reino celestial, mas desaparece, e Shen pensa que eles se encontrarão novamente. Depois disso, eles voltam para casa. Eles discutem como Zhuchuan foi destruído, depois que as pessoas se libertaram da formação. Wing recebe uma carta dizendo que algo aconteceu na mansão do Imperador Dragão, então ela se despede de Shen e corre de volta para casa. Shen pensa que o apocalipse do clã dragão de 500 anos está chegando, e Chu sugere ajudar Wing. Na mansão do Imperador Dragão, Zhao está ferido, então a avó dragão, que tem mais de 500 anos, agora está no comando. Xiaolong diz a ela que a condição de Zhao está estável, e ela fica aliviada ao ouvir isso. Wing chega perguntando sobre a condição de seu pai, mas sua avó diz que ele está bem, mas parece que foi atacado a queima-roupa. Então eles suspeitam que há um traidor. Ela diz a Wing que agora ela precisará ocupar o lugar de seu pai, como aquela que realizará o ritual do dragão e atrairá o verdadeiro poder do dragão. Shen e Shu estão a caminho da mansão, mas ela está localizada debaixo d'água. Ele invoca alguém do clã da água, mas ele age rudemente e diz para eles irem embora. Ele se recusa a guiar o caminho, então Shen o joga para o lado. Shen usa sua arte de desvio de água para abrir o mar e permitir que cheguem à mansão. Enquanto isso, o clã dragão descobre que alguém usou a arte de desvio de água e eles ficam nervosos porque o ancestral dragão só deu a arte de desvio de água para a pessoa que salvou seu clã da calamidade 500 anos atrás. Então, quando essa pessoa chegar, eles precisam sair e prestar seus respeitos. Shen é recebido pelo tio de Wing, Tong. Ao entrar na mansão, ele se lembra do ancestral dragão de 500 anos atrás, pensando que tanta coisa mudou. Shu se pergunta por que eles ainda não viram Wing, e Tong explica que Wing está ocupada com o ritual de sangue do dragão. Ele pergunta como Shen dominou a arte de desviar água, já que é um segredo do ancestral dragão, mas Shen diz que simplesmente topou com ela. Tong quer saber mais sobre Shen, então o desafia para um duelo. Shen o manda atacar com sua habilidade suprema, e se conseguir fazê-lo recuar um único passo, ele admitirá a derrota. Tong acha Shen arrogante, e o avisa que sua técnica tem o poder de 7 dragões, mas Shen o manda ir com tudo. O filho de Tong se ofende, achando Shen arrogante demais, e o ataca com sua habilidade suprema. Shen cria um vento subaquático que reflete o ataque de volta no garoto. Tong o pega, aliviado por ele estar vivo. Ele quer lutar contra Shen, mas Shen recusa, dizendo que o filho dele está ferido, então é melhor encerrar por hoje.
A avó dragão e Wing ouvem sobre o incidente, chocadas que Shen pôde refletir o poder de 5 dragões sem fazer um único movimento. Wing menciona que Shen é extremamente poderoso e parece dominar todo tipo de arte marcial. A avó dragão parece ter uma vaga lembrança dele, então o convida para uma visita. Quando Shen chega, ela o reconhece imediatamente, chamando-o de Deus da Espada, surpresa por ele parecer o mesmo depois de 500 anos. Shen a considera uma velha amiga e diz que os ajudará em sua aprovação, assim como fez 500 anos atrás. A avó se sente aliviada, oferecendo-lhe tesouro se ele o salvar, mas Shen não se interessa. Enquanto ele começa a se afastar, ela menciona que eles têm uma erva especial que ele estava procurando. Shen se interessa e considera seu destino impedir o apocalipse, então aceita a oferta dela. Enquanto esperam por Shen, Chu pergunta a Wing sobre a tribulação do clã dragão. Wing explica que a cada 500 anos, o sangue de dragão ferve, e é uma chance para os membros do clã dragão se transformarem em dragões. Normalmente seria algo bom, mas é um desastre para quem não é um dragão de sangue puro. Então eles realizam um ritual do sangue de dragão na torre para orar pela estabilidade da linhagem. Mas ela teme que possam surgir problemas durante o ritual que levariam ao fim da linhagem do Imperador Dragão. Nesse momento, Shen sai, dizendo a eles que ficarão na mansão por alguns dias. Wing volta para a avó, que agora parece confiante. Ela diz a Wing que Shen os ajudará, para que ela possa se concentrar no ritual. A tribulação começa, e uma luz vermelha perfura o céu, perturbando o Ki de tudo ao redor. Chu está com dificuldades e explica que precisa de força de vontade para se mover durante a tribulação. Ele diz que o sangue de um verdadeiro dragão se transforma a cada 500 anos, mas agora o sangue está inquieto, então a área circundante está sendo afetada. Nesse momento, Shen sente uma presença que busca causar problemas. Chu quer se livrar deles, mas Shen diz que o clã dragão precisa superar algumas provações por conta própria. Enquanto isso, Wing sente o poder do dragão fluindo pelo corpo, dizendo que é incrível, mas a avó dela afirma que ainda não é nada comparado a Shen. Enquanto ela tenta conter a energia, a avó diz para ela não sair de jeito nenhum e vai verificar as barreiras. Após 6 horas, vemos Wing lutando enquanto o tio dela corre para ajudá-la. Ele diz que o pai dela está morrendo, fazendo-a perder o foco e sofrer danos. Ele diz que o pai quer passar o legado para ela, mas Wing se recusa a sair, dizendo que precisa se concentrar no ritual. Ele se oferece para substituí-la, mas Wing diz que ele não é de sangue puro. O tio dela apunhala o próprio peito e usa uma técnica de sangue, alegando que isso aumenta a pureza de seu sangue. Ele diz para ela ir ao pai, então ela deixa o lugar para ele. Ela é jogada para longe e o tio dela de repente começa a corromper o ritual e o altar começa a desabar. Ela diz ao tio que todos no clã dragão serão destruídos por suas ações. Mas o tio dela ri, enquanto assume uma aparência mais ameaçadora. Ele diz que se livrou do sangue de dragão, então não será destruído. Wing pergunta por que ele quer destruir o clã dragão, e ele revela que está seguindo as ordens de seu mestre. Wing percebe que ele não pode ser o tio dela, e o ataca usando o poder de 9 dragões. Tong fica surpreso que ela possa usar o 9º nível da técnica do dragão, mas ele começa a usar uma habilidade demoníaca, que anula o ataque dela. Wing está ferida, e Tong ri enquanto diz que ela não é páreo para ele. Usando o ritual, Tong abre uma passagem para a mansão do dragão, e um grupo de homens encapuzados desce em direção a eles. O mestre misterioso aparece, dizendo que é hora de acabarem com a linhagem do dragão. Wing ataca Tong mais uma vez, mas quando Tong tenta contra-atacar com sua habilidade demoníaca, não funciona. Ele percebe que ela usou uma habilidade da mansão da espada abandonada em vez de sua magia de dragão, então ele luta contra ela. Enquanto isso, os homens encapuzados estão agora perto da torre, mas são parados por Shen e Chu. Eles se apresentam como os 6 males e têm ordens para destruir o castelo. Shen fica surpreso ao ver os 6 males em tal lugar e explica que cada um deles possui espadas matadoras de dragões, mas seus poderes são limitados e precisariam combiná-los para ter alguma chance. Um deles avança trocando golpes com Chu, mas é repelido. Os outros membros ficam chocados, já que todos estão no nível 5. 2 dos 6 males a atacam, e ela luta com dificuldade contra eles. Shen diz para ela encontrar as fraquezas deles, mas ela não consegue achar nenhuma. Os outros inimigos ficam surpresos que Chu consegue acompanhar 2 de seus membros. Outro se junta, e os 3 combinam seus poderes, mas Shen diz que eles não podem derrotar Chu, porque ela já se adaptou às técnicas deles. Ela corta as habilidades de espada deles, chocando os inimigos, então os 6 males se fundem para atacar Chu.
Enquanto Shu desvia dos ataques, Shen afirma que os 6 males são fracos e estão apenas deixando suas espadas os controlarem, mas eles ainda acham que, ao combinar seus poderes, são invencíveis. Os 6 males atacam ao mesmo tempo, mas Shu lança um contra-ataque e todos ficam presos em cristais. Eles ficam chocados com a técnica que ela usou, e Shen afirma que perderam porque não tem controle adequado sobre suas espadas. Shu destrói os cristais e põe fim aos 6 males. Shen vai até Wing e a vê lutando. Enquanto se aproxima dela, Wing diz para ele ir embora, porque o sangue de dragão não pode mais ser parado. Shen observa que a situação é a mesma de 500 anos atrás, e é provavelmente a forma da natureza de equilibrar o mundo. Shu chega dizendo que seu mestre pode resolver o problema, mas Wing não está convencida. Ela pensa que o sangue de dragão engolirá tudo depois de destruir o clã dragão, e ninguém poderá pará-lo. Wing tenta se sacrificar, mas Shen a impede, dizendo que não é o suficiente para resolver o problema. Ele explica que o sangue de dragão continuará a ficar mais forte e acabará destruindo o mundo. Shen cria um escudo, empurrando o sangue de dragão para cima. Então ele usa uma habilidade misteriosa para capturar a essência do dragão e suprimir o sangue de dragão. O sangue de dragão se acalma e retorna à piscina. Shen diz a Wing que tudo acabou e ela desmaia. Quando Wing acorda, ela vê uma pintura de Shen, então pergunta à avó sobre ela. Ela diz que Shen é a mesma pessoa que o salvou 500 anos atrás. Wing acha impossível, porque Shen só entrou no reino deles há 10 anos, mas a avó dela afirma que ele é a única pessoa capaz de impedir o apocalipse. Mais tarde, a avó agradece a Shen por salvar suas vidas, e lhe dá aquela erva especial. Ela revela que não lhe resta muito tempo, mas Shen lhe entrega a pérola do dragão azul, que o ancestral dragão deixou para ele. Ela tem o poder de ajudar o usuário a ascender ao próximo reino, mas ele a deixou para Shen escolher um sucessor digno. Poderia salvá-la, mas ela decide não pegá-la, querendo estar com o ancestral dragão novamente. Ela até oferece a Shen, mas ele diz que não precisa dela, afirmando que ascenderá assim que cortar a lua novamente. Ela decide dar a pérola a Wing, para que ela possa ascender e ficar ao lado de Shen. Depois de algum tempo, ela falece, após confiar o futuro do clã a Wing. O Imperador Zhao vai até Shen, agradecendo-o por salvar sua vida. Ele menciona que o ancestral dragão instruiu a família a servir quem o salvar do perigo 2 vezes. Então eles querem se tornar seus escravos. Shen diz que não há necessidade, mas Zhao insiste. Ele diz a Shen que pode pegar o que precisar da casa do tesouro deles, e Zhao oferece sua filha a Shen. Shen aceita, mas diz que não quer um relacionamento, deixando Wing triste. De repente, os Guardiões da Seita Céu Quebrado chamam pelo Imperador Dragão. Eles saem para encontrar os Guardiões, e Shen percebe que estão trabalhando para o Mestre Misterioso. Um dos homens é apresentado como Shi, e Zhao o reconhece como um espadachim de nível 6, muito habilidoso. Shi diz ao Rei Dragão para oferecer sua filha e se submeter a eles, ou então eles exterminarão seu clã. Chu fica com raiva e saca sua espada, desafiando-o para uma luta. Mas Shen a impede, pois, embora a técnica dela seja mais forte, Shi está um nível acima dela. Shi se sente insultado por Shen achar sua técnica inferior, mas Shen chama a técnica dele de desajeitada, apontando que sua espada está danificada. Shi fica com raiva e desafia Shen, afirmando que vencerá em 3 movimentos. Shen flutua na frente dele e continua a menosprezar as habilidades de espada de Shi. Shi o manda sacar a espada, mas Shen diz que tudo pode ser usado como sua espada. Shi o ataca, mas erra, então ele segue com uma habilidade que lança uma poderosa bola de energia, mas Shen também a evita. Shen sopra e o vento faz a espada de Shi se transformar em borboletas. Shen explica que condensou sua aura de espada em sua respiração e explorou o dano na espada de Shi. Shen diz que a Mansão Dragão está sob sua proteção, então Shi parte para relatar ao seu mestre. Depois disso, ele diz a Zhao para se recuperar e ele aceita Wing como sua segunda discípula. Quando eles voltam para a mansão, Shou está orgulhoso das conquistas de seu filho e diz que todas as seitas têm vindo para puxar o saco deles. Ele menciona que até o pavilhão das 12 espadas veio visitar. Ele vê o jovem mestre Zhou com seu irmão Bai. Zhou quer ajudá-los a fazer as pazes, e parece que com a ajuda de Zhou, Bai dominou a técnica da espada ascendente. Bai é grato pela ajuda, e Zhou diz que o ajudou porque eles têm uma ancestralidade comum. Um velho se aproxima de Bai, perguntando sobre os discípulos da mansão. Bai diz que 30% dos discípulos da mansão querem se juntar à seita deles. O velho pede a Bai para se tornar seu discípulo, e ele aceita.
Vemos dois discípulos da mansão, Peng e Wang, lutando porque Peng quer se juntar ao pavilhão das 12 espadas. Bai intervém, e Wang chama Peng de traidor por querer se juntar ao pavilhão, mas Bai apenas o manda relatar isso à mansão. O velho diz a Bai que quer conversar com Shou e Shen sobre os discípulos da mansão que querem se juntar à seita deles. Nesse momento, Shou chega dizendo que não há nada a discutir, mas um ancião do pavilhão aponta que o fundador da mansão era da seita deles, então deveriam retornar às suas raízes. Shen se junta à discussão, dizendo que o pavilhão não pode levar os discípulos deles, porque o pavilhão nem consegue derrotar os discípulos dele no mesmo nível. Bai diz pra ele não arruinar o relacionamento deles com o pavilhão, mas o ancião se ofende e joga sua adaga em Shen, mas Wing a desvia. Shu fica com raiva, então desafia para um duelo, afirmando que vencerá em 3 movimentos. Ela saca sua espada, dizendo a eles que devem rastejar para fora da mansão se ele perder, e o ancião aceita essa condição. Ela lança seu primeiro ataque que o ancião tenta contra-atacar, mas ele se machuca. Shu segue com seu segundo ataque e ele cai no chão. Eles admitem a derrota e Shen os manda rastejar de volta para casa, ofendendo-os ainda mais. No pavilhão, a mãe de Zhou, Mei, ouve sobre o incidente e fica com raiva. Vendo Shen como uma ameaça, ela vai até o mestre da seita Tiong, que está cultivando em reclusão. Ela diz a Tiong que a família deles foi humilhada por Shen e que ele está menosprezando o pavilhão. Tiong fica furioso e quer se vingar de Shen. Enquanto Tiong está cultivando com essa erva especial, Wing percebe que a aura de Shen está mudando. Mas Chu acha que isso não é novidade. De repente, Shou chega, dizendo a Shen que o pavilhão enviou uma ordem de heróis contra ele, o que significa que todos os heróis da Terra o atacarão. Mas Shen não está preocupado e diz que eles deveriam ignorar. Tiong ouve sobre Shen ignorar sua ordem, então ele convoca os 7 escravos da espada, dizendo-lhes para capturar Shen vivo. Min pensa que Shen perderá, porque todos os escravos da espada são de nível 6, mas ela não quer que Shen seja capturado vivo, então ela seduz o líder do grupo para acabar com a vida de Shen. Certa noite, Shen sente a presença deles, então ele sai para encontrá-los. Ele pensa que seus inimigos são fracos porque só chegaram ao nível 6 usando drogas para aumentar artificialmente sua força. Shen sabe que eles estão usando a técnica da espada perdida, e o líder fica surpreso, porque é considerada uma técnica ultra secreta dentro da seita deles. Shen pensa que eles não são páreo para ele, então diz a Chu e Wing para lutarem em seu lugar. O líder se ofende e avança contra Shen, mas Chu e Wing o defendem. Enquanto seus discípulos lutam, eles começam a ter dificuldades, mas Shen os treina e diz que lhes ensinará a técnica da espada de 4 braços, que os permitirá combinar seus poderes. Os escravos da espada atacam sem piedade e Shen usa uma habilidade de transmissão de voz para ensinar a técnica aos seus discípulos. Eles obtêm uma compreensão vaga da técnica, enquanto os escravos da espada entram em formação e os atacam novamente. Seus discípulos são repelidos, mas Shen diz para eles se apoiarem enquanto agem como um só. Eles se chocam com os escravos da espada e ganham a vantagem. Os escravos da espada reconhecem que são mais fracos que os discípulos dele e acabam tirando as próprias vidas. Mei fica com raiva ao saber do fracasso e pensa em arrastar a Cidade do Trovão para o conflito deles. É revelado que 400 anos atrás, Shen se apaixonou pela princesa da Cidade do Trovão, mas os pais dele se opuseram ao relacionamento, porque suas seitas eram inimigas. Shen foi à cidade e causou caos, que é a razão pela qual ele foi banido para o reino inferior, mas Mei pensa que Zhou pode ser capaz de derrotar Shen, o que elevaria seu status na seita, então ela elabora um plano. Vemos Zhou treinando na floresta, seu associado o elogia por sua melhora, mas ele sabe que ainda está aquém em comparação com Shen. O homem foi enviado por sua mãe para ajudá-lo a treinar, mas quando Zhou se vira, o vemos usando uma habilidade misteriosa. Enquanto isso, Shen recebe uma carta sobre as relíquias de seus ancestrais no pavilhão. Ele sabe que é uma armadilha, mas decide ir e recuperá-las de qualquer maneira. Quando chegam ao pavilhão, ele encontra Zhou, que o desafia para uma luta, dizendo a Shen que ele pode herdar o pavilhão se vencer, mas se perder, pagará com a vida. Embora não esteja interessado, Shen aceita relutantemente. Chu acha que ele está agindo estranho, e Shen diz a ela que ele foi infundido com uma certa aura, tornando-o 2 vezes mais forte, mas ele está sendo controlado. Chu se pergunta se ficará tudo bem, mas Shen diz a ela que ela será a única a lutar. Enquanto Chu se prepara para lutar, os espectadores pensam que ele está menosprezando o pavilhão. Zhou lembra Shen que sua vida está em jogo, mas Shen não está preocupado. Zhou saca sua espada e avança contra Chu. Eles trocam golpes, e a luta parece intensa, mas Shen se senta e começa a ler um livro, dizendo que a luta é muito chata para assistir.
Ele prevê que Zou vai perder, porque sua aura só tem 3 ondas de energia explosiva. Chu se machuca, e ela tenta desesperadamente revidar, mas Zou parece estar ficando exausto enquanto a luta se arrasta. Chu começa a empurrá-lo para trás, e Zou fica frustrado, ativando sua habilidade suprema. Sua aparência se transforma, mas Shen menciona que a habilidade é autodestrutiva, então Zou definitivamente perderá. O poder de Zou é aprimorado, mas seu corpo começa a atingir seu limite. Seus movimentos começam a desacelerar e Chu aproveita a chance e o apunhala por trás. Mei chora pelo filho e vai até Tiong para ajudá-la a se vingar. Tiong está relutante, porque Zou foi quem pediu a luta, e ele até perdeu para a discípula de Shen. Mei menciona que como Zou era discípulo dele, as pessoas estão começando a dizer que Shen é superior a ele. Tiong não pode aceitar isso e decide acertar as contas com Shen. Enquanto isso, vemos Shen pegando as relíquias dos ancestrais. Nesse momento, Tiong se aproxima dele e pergunta por que ele não tem uma espada, mas Chu explica que tudo neste mundo é a espada de Shen. Tiong acha Shen arrogante, então o desafia para uma luta. Tiong percebe que ele também não tem espada, mas ele diz que sua espada está em seu estômago. Shen sabe que ele engoliu sua aura de espada, dando-lhe poder, mas danificando os órgãos de seu corpo. Ele sabe que Tiong não pode lutar por mais de 1 hora, então Shen não quer se aproveitar dele. Tiong sabe que tudo isso é verdade, mas ainda afirma que a técnica do pavilhão é a melhor para usar a aura de espada. Shen de repente fatia uma mesa usando 2 dedos e prossegue exibindo uma gama de aura de espada, enquanto a sala inteira começa a desmoronar. Tiong admite que Shen é melhor que ele, e percebe a verdadeira identidade de Shen, como sendo o primeiro ancestral do pavilhão. Ele presta seus respeitos e declara que o pavilhão o seguirá mais uma vez. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!